Boa noite. Vamos aí para mais um Terapia on Live. Vou fixar aqui o comentário. Pronto. O tema de hoje vai ser traição, autoestima e amor próprio. Tá? Traição, autoestima e amor próprio. Oi, Ana. O cara aí vai chegando. O que a gente vai estar conversando aqui, o que a gente vai falar hoje aqui na live, né? Vai ser bastante sobre a questão da traição e eu vou estar trazendo um ponto de vista aqui hoje sistêmico para poder fazer mais... para a gente conseguir entender como é que essa dinâmica se estrutura, como é que esse processo, como é que quando uma pessoa ela é traída, como é que ela fica, o que ocorre, como é que ela passa a se sentir, como é que o amor próprio é... Oi, Maurício! Como é que o amor próprio dela é afetado, como é que a autoestima dela se desorganiza. E antes de entrar no tema da traição em si, eu queria falar antes sobre uma coisa, sobre trauma. Só para passar aqui bem rápido a definição de trauma. Trauma é quando ocorre um movimento que foi interrompido. O trauma é como se fosse uma quebra muito brusca dentro de um movimento que estava tendo uma sequência natural. Então pensa comigo, se você está num movimento natural dentro da sua vida, para poder ter uma sequência onde você estava estruturando um sonho, um planejamento, um objetivo, uma meta, e acontece um rompimento, por exemplo, você é sequestrado, morre quem você ama, tem uma fatalidade brusca, isso tudo gera um trauma. Ou quando você era pequenininho, sei lá, tua mãe morreu de repente, ou você foi abandonado, ou alguém te espancou, ou houve um abuso sexual, todo trauma, ele fala de um movimento que foi interrompido. Todo trauma fala de um movimento que foi interrompido. E aí você está num relacionamento, lembra que trauma fala de um movimento interrompido. E aí você está num relacionamento, amando uma pessoa, feliz da vida, super contente, de repente você é traído. Você percebe que teve um movimento que foi interrompido? Você percebe que nessa situação você vinha num ritmo, você estava com a pessoa que você amava, estava fluindo a relação e de repente ocorre um rompimento, você descobre que essa pessoa está com outra pessoa. Às vezes esse trauma pode ser maior porque essa outra pessoa às vezes é um desconhecido, mas às vezes pode ser um grande amigo, às vezes pode ser uma pessoa que você que é da sua família, às vezes pode ser um irmão, pode ser, enfim, podem ser milhares de pessoas, pode ser um primo teu, sabe? As traições elas podem acontecer das formas mais loucas e improváveis que a gente às vezes nem consegue mensurar. E aí, pegando esse ponto, já que a gente está vendo que a traição, né, ela envolve um trauma porque ela tem uma quebra dentro do que você estava proposto a fazer. Quando essa quebra ocorre, aquele casal, ele desconfigura, mas ele desconfigura o quê? No amor? Não é no amor que acontece a desconfiguração. Só que o nosso foco vai para o amor. A desconfiguração real, ela acontece, quando acontece a traição, na segurança. A segurança, ela fica abalada, a segurança se perde. A gente começa a olhar para outra pessoa e pensar, caramba, eu gosto de você, eu te amo, mas quando é que você vai fazer isso de novo? Quando é que você vai daqui a pouco me trair de novo? Eu vou voltar para você? Vou voltar para você? Você é o que? Um idiota, um imbecil? E as pessoas que eu contei que você me traiu? Como é que eu vou fazer agora? A gente vai voltar, vai ficar junto de novo? Não dá. E a minha reputação? E a minha autoestima e meu amor próprio? Será que eu vou conseguir honrar meus sentimentos voltando para você? A gente começa a entrar numa guerra interna que é muito grande, ela é muito maior do que parece. Uma pessoa que trai, se a gente olhar isso dentro do ponto de vista sistêmico, e sistêmico entenda como sistemas que você faz parte. Ah, eu sou sócio de um clube, o clube é um sistema. Ah, eu venho da minha família, a família é um sistema. Ah, eu tenho um grupo de amigos, esse grupo de amigos é um sistema. A escola, o colégio, a faculdade, o curso que você fez, a formação, tudo isso são sistemas. Tá? E a traição ela precisa ser vista dentro de um panorama sistêmico. Porque quando você está numa situação onde você recebe o movimento da traição, quando você é o traído na situação, né, vamos colocar assim, quando isso ocorre, a gente tende a pensar o quê? O outro é o vilão, o outro é um desgraçado, o outro não presta, o outro é uma pessoa horrível, como é que essa pessoa infernal entrou na minha vida, olha o que ela me causou. E você precisa entender que se você foi traído ou se você traiu, você está dentro de um movimento sistêmico. E é isso que é o mais difícil de explicar, que é por isso que dependendo da onde
isso seja dito, se não for bem esclarecido, a pessoa que está explicando, no caso eu, vou ficar parecendo um maluco. Vou ficar parecendo um maluco. Mas isso dentro de uma terapia de casal, um dos temas mais difíceis de serem abordados é a traição. Por quê? Porque um casal que chega após uma traição, ele chega muito machucado, ele chega muito ferido, ele chega em frangalhos. E aí, normalmente, o traidor está numa posição de culpa, de medo, de caramba, qualquer coisa que eu fizer aqui eu posso ser deixado. Porque eu já rompi ali com a corda da confiança, né? Então qualquer coisa que eu fizer aqui eu vou ser deixado. E o que foi traído tá pensando o quê? Ah, não, agora eu tenho que me vingar, tenho que fazer você sofrer também. Eu tenho que ir lá e fazer você também ficar mal, porque olha o que você causou em mim. E aí muitas vezes o que foi traído fica virando, aí olha por que desorganiza o amor próprio e a autoestima, porque quem foi traído fica virando pro traidor e falando assim, me conta por que você me trocou por ele. Ele era melhor de cama do que eu, o beijo era melhor. O que te fez ir na direção dessa pessoa? O que te fez escolher essa pessoa? Por que você me largou? Me conta aí como é que era o sexo. O que vocês fizeram naquela primeira noite? Olha o caos que essa pessoa está criando. Quanto mais detalhes ela for tendo, quanto mais ela ficar pedindo informação para outra pessoa, mais a outra pessoa vai ficar numa posição. O que eu faço? Eu dou essas informações? Eu não dou? Eu digo que lá dentro de mim eu me arrependi, mas aí eu falo que me arrependi não adianta nada, que aí, enfim, ela continua mal. O que eu vou fazer? O que eu faço? E aí a gente tem que entender uma coisa, que a pessoa que foi traída, ela entra no modo repetitivo mesmo. Ela vai ficar ali pedindo informação para você, enchendo o teu saco, tentando testar a tua confiança, a segurança dela durante um bom tempo, até ela ter certeza. Por isso que todo trabalho que é feito, quando eu estou com alguém fazendo uma sessão de casal, até na própria sessão individual para trabalhar a traição, eu preciso fazer com que a pessoa me diga o que é segurança para ela. O que é segurança para mim é diferente do que é segurança para todo mundo que está aqui vendo a live. Às vezes segurança para mim pode ser a pessoa começar a falar que me ama mais vezes, pode ser ela me ligar de manhã, pode ser ela me dizer para onde ela está indo. E durante um tempo a pessoa que foi traída, ela vai precisar recuperar essa segurança. Então ela vai criar regras dentro desse relacionamento para poder voltar a adquirir essa segurança. E muitas dessas regras vão ser regras que vão precisar agredir um pouco a outra pessoa. E aí eu queria dar uma pausa nesse ponto aqui da live para a gente abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Qual que é a lógica do amor? Eu dou um pouco de amor para a mulher e a mulher vai fazer o quê? Dar um pouco de amor mais um para mim. Eu devolvo um pouco de amor mais 2. Ela me devolve um pouco de amor mais 3. Percebe o que está acontecendo? O amor está crescendo. O amor está evoluindo, porque isso gera intimidade. Eu dou um pouquinho, você me dá um pouquinho mais 1. Eu te dou um pouquinho mais 2. Você me dá um pouquinho mais 3. A gente está construindo um amor. Está fortalecendo. E a traição? Traição é um movimento que quebra o amor. É um movimento que ele tira a confiança, que é a base de uma relação. E aí você vai falar, caramba, e aí, como é que eu conserto isso? E aí entra uma das teorias mais bonitas, que eu vou precisar fazer o quê? Eu não fui atacado. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Jesus, estou longe dessas figuras admiráveis, mas eu fui atacado. Fui atacado, fui traído. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar devolver um ataque. Só que esse ataque, lembra que a lógica do amor eu te dou amor, você me devolve o amor mais 1. Na lógica da traição é o contrário. Você foi e me feriu, o que eu vou fazer de volta? Eu vou te ferir um pouquinho menos. Deixa eu contar um caso aqui, bem rápido, de uma mulher que foi traída. Ela foi traída pelo marido dela e ela virou e falou assim, o que eu faço? E a gente estava no meio de uma sessão de casal. Aí eu falei assim, você vai precisar dar uma pequena porrada nele. Não física, né? Você vai precisar se vingar de alguma forma. De alguma forma, fazer um movimento menor. Não igual ao desse, não precisa arrumar outra pessoa, porque aí você devolveu um movimento na mesma medida. Aí você tá atacando o outro com a mesma arma. E você não precisa fazer isso. E aí ela pensou, o que eu posso fazer? Ela pegou, saiu para um lugar aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar onde tem várias festas, enfim, vários bares, tudo, que é a Lapa. Algumas pessoas conhecem, é bem famoso, mesmo para quem não é do Rio.
Ela foi nesse lugar e ficou tomando cantada. Passeou com uma amiga dela e vários homens cantaram ela, disseram que ela era bonita, ela foi com uma roupa mais atraente. Vários homens cantaram aquela mulher, vários. E aí ela voltou nesse dia pra casa, o marido dela tava querendo me matar, tava querendo matar ela também, mas quando ela chegou em casa ela falou assim, nossa, agora eu tô bem, agora a gente pode recomeçar. Percebe? Ela devolveu um pequeno ataque. É difícil entender isso? Não. Agora, essa é a dinâmica do sistema. Quando você começa a entender como é que o sistema funciona, fica muito mais fácil de perceber isso, muito mais fácil. O que acontece? Normalmente as pessoas que são traídas e passam a mão na cabeça do traidor, normalmente essas pessoas estão maternalizando, estão paternalizando, estão virando para a pessoa que traiu e agindo com elas como se elas fossem filhinhos. Ah, filhinho, vai lá, pode fazer isso comigo. Eu entendo que você fez isso, né? Porque na tua infância você sofria muito, porque a tua mãe brigava muito com você, né? Por isso que você me traiu. Eu entendi que você tem raiva das mulheres. Eu já ouvi isso de paciente. Falando pro outro, eu entendo porque que você me traiu. Eu entendo. Entendo. Você me traiu porque... Olha só o que a tua mãe fazia com você, né? Você tem raiva das mulheres. Eu falei, porra, quem tem que falar isso? Lá pra pessoa que você tá, sou eu. Como terapeuta. Não você não é terapeuta dela. Você é marido dela, você é esposa dele, ou dela, dependendo da relação que você tem. Pô, você não vai passar a mão na cabeça, você não vai ficar ali tentando entender, você não vai ficar tentando buscar milhões de causas, você não é terapeuta daquela pessoa. Você está num acordo onde você é o marido, ela é a mulher, você é o namorado, ela é a namorada, ou namorado com namorada, namorada com namorada. Enfim, você está numa relação. Então, não dá para você ficar, se você ficar nesse movimento de procurar olhar para outra pessoa como se ela fosse um filho. Quando você faz isso, você não vai conseguir sair desse movimento. A traição era nos movimentos mais complicados. E aí eu vou aprofundar um pouco mais. Vamos lá, a gente está vendo que a traição é um movimento sistêmico. Primeiro, todo traidor se trai. E toda pessoa que é traída se trai também. Não é só não é só a gente pensar assim, coitado de mim, eu fui traído, olha o que ela fez comigo, ela é uma desgraçada, maldita, tem que arder lá no fogo dos infernos, tomara que aconteça um monte de coisa ruim com ela, blá blá blá, a gente entra nesse modo louco. Só que eu tenho que ver também onde é que eu me traio. Onde que eu me traio? Será que eu deixo o meu desejo em último lugar? Será que eu exponho as minhas necessidades? Será que eu sou uma pessoa que eu me conecto com o outro, que eu falo o que eu estou pensando? Como é que eu lido com as minhas dificuldades? Será que eu exponho minhas intimidades para outra pessoa? Será que eu troco figurinha com ela para poder ela saber o que está acontecendo dentro de mim? Ou eu vivo escondido dentro lá do meu casulo, do meu casco de tartaruga, quietinho, resolvendo tudo comigo? Será que é assim? Eu atendo uma pessoa já há um bom tempo, que ela estava num relacionamento onde ela foi traída 5 vezes. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos organizar essa situação? Ela falou assim, vamos. Eu falei, então vamos fazer só uma coisa. Vamos parar para ver o que ficou faltando você fazer nesse relacionamento que você não fez. Aí ela parou, pensou e falou assim, eu nunca digo como eu me sinto. Eu sempre fico priorizando as necessidades dele. Eu falei, então você se trai o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela fazia tudo pelo marido, ela transformou a vida dela, ela voltou tudo para esse homem. Ela se traiu. Eu falei, você queria fazer isso? Não. Você queria morar onde ele está morando? Não. Você queria estar trabalhando na empresa dele? Não. Não queria. O que você queria estar fazendo? Aí ela falou lá um monte de coisa que ela queria fazer que estava longe do que estava acontecendo na vida dela. Estava muito longe do que estava acontecendo na vida dela. E aí ela parou, olhou para a vida dela e falou assim, cara, eu preciso começar a falar o que eu quero. Quando ela começou a falar o que ela queria, quando ela começou a expor as necessidades dela para esse homem, ele virou para ela e falou assim, isso daí não faz sentido, isso é frescura, isso é besteira. Aí caiu a ficha. Aí foi a hora que, sabe... Caiu aquele raio de iluminação, igual como se entrasse um anjo na vida dela, igual aqueles filmes que aparece uma luz assim descendo do céu. Aí ela virou e falou assim, caramba, o que eu tô fazendo com ele? Agora que eu mostrei quem eu sou, eu vi que não tem nada a ver eu estar com ele, porque quando eu mostrei quem eu sou, eu vi que ele não quer quem eu sou. Ele quer quem eu inventei que eu era. Eu até repeti, ele quer quem eu inventei que eu era. Olha que loucura. Se ele quer quem ela inventou que ela era, ele comprou essa ideia. Você percebe a traição dela com ela mesma? Depois ele foi e traiu ela. Ele traiu ela, na essência, ele traiu a personagem que ela criou. A pessoa, quando ela é atraída, ela precisa olhar para que personagem é esse que você está criando. Eu estou criando um personagem de que eu sou a pessoa engraçada, que ri de tudo, que leva tudo numa boa, quando na verdade eu não consigo expor as minhas emoções.
Eu tô criando um personagem de que eu sou o paizão, que cuida de todo mundo, que cuida da minha mulher, adora fazer tudo pelos outros, mas não consigo fazer nada por mim. Eu tô criando um personagem da pessoa que faz tudo, coloca todo mundo em primeiro lugar e eu me coloco por último. Olha que porcaria. Se você faz um negócio desse, se você entra numa situação assim, é porque você é a última pessoa da tua vida. E quando você é traído, você começa a atacar a outra pessoa para quê? Porque a outra pessoa, ela vira uma parte sua que você não quer olhar. Eu não estou defendendo o traidor, não. Tá? Nem estou fazendo um movimento de... vamos levantar bandeiras aqui para os traidores serem absolvidos, né, do que eles fizeram, não. Mas eu quero que você entenda que você está dentro de uma dinâmica sistêmica. E se você está dentro de uma dinâmica sistêmica, tem toda uma movimentação que vai te levar para alguém que vai te trair. Mas por que eu vou entrar numa relação com alguém que vai me trair se eu não traio? Você não trai o outro, mas você se trai. E aí você vai entrar numa relação com alguém que vai te trair. Para mostrar para você o que você tem que começar a enxergar em você. Quando a gente começa a entender isso, dá uma libertação tão grande, porque a gente começa a ficar mais à vontade. Mas eu estou namorando uma pessoa que ela é muito complicada, talvez ela me traia. Tá bom, seja você na relação com ela. Se ela virar e te trair, se ela virar e fizer alguma coisa contra você, no momento em que você estiver sendo mais você sai. Você sai da relação, você cai fora. Você vai começar a ganhar um domínio maior. Isso é amor próprio. Amor próprio é se apropriar do seu amor. Amor próprio não é virar e colocar todo o teu amor no outro e esperar que ele te devolva para você se apropriar desse amor. Isso não é amor próprio. Isso não é amor próprio. Isso é uma dinâmica infeliz, onde você está se desapropriando, você está retirando de você algo que é seu, transferindo para outra pessoa, esperando que ela te devolva. Isso é um movimento que quem faz isso é a criança. Quem faz isso são as crianças. As crianças fazem isso. As crianças são mestres em fazer isso. Por quê? Porque elas dependem dos pais. As crianças precisam desses pais para poder cuidarem delas. Então elas não vão virar e, ficar nesse movimento de se apropriar do amor, porque elas dependem desses pais para poder levarem esse amor para elas. Aí elas passam a aprender o que é se apropriar desse amor. E aí dá pra gente aprofundar muito mais isso, mas isso eu vou deixar para uma outra live, que que dá pra gente avaliar de um jeito muito bonito o perfil das pessoas que traem e das pessoas que são traídas. Por quê? Porque é um movimento onde eu preciso sair muito de mim para ferir o outro, para causar um dano no outro, para faltar com a minha palavra com o outro. Eu preciso fazer um movimento onde eu distorça a minha imagem para outra pessoa, mas antes de eu distorcer para o outro, eu distorci a minha imagem para mim. A imagem que eu criei sobre mim mesmo está sendo distorcida. O outro é só uma consequência. O quanto que eu estou inventando histórias para mim, para me levar para uma outra situação externa, para dar conta de algo que eu não estou dando aqui. Tem uma dinâmica em que o papel da amante... E tenta pensar muito sobre isso que eu vou falar agora de um jeito bem racional. Porque não é uma coisa também que é tão... Se você pegar com a emoção que eu vou te falar agora, você vai levar para um lado pessoal e vai virar um caos isso aqui. Tenta levar para o lado racional. Vai ficar mais fácil de entender essa dinâmica. Pensa no papel da amante. O que eu já atendi de casamentos onde o casamento estava horrível, não tinha intimidade, o sexo já tinha morrido, e eles tinham 3 filhinhos, mas o sexo já tinha morrido, o sexo tinha ido por água abaixo. Eles tinham 3 filhinhos e o sexo não existia. E aí a mulher da relação virou e arrumou um amante. E o amante transava com ela, era maravilhoso, ele fazia um monte de coisa, dava cambalhota, girava no ventilador, fazia um monte de coisa louca lá com ela, que ela ficava feliz da vida. E o marido não fazia nada. Não fazia nada. No máximo, enquanto o outro rodava no ventilador, o marido, abria a janela para pegar um vento, sei lá. E aí, o que aconteceu? Ela foi, aos pouquinhos, se envolvendo com esse outro homem, com o amante. Esse amante, o tempo que ela ficou com o amante, ela chegava em casa mais tranquila, ela chegava em casa mais leve, ela dava mais atenção para esse marido, ela cuidava melhor dos filhos. E aí a gente pode encontrar uma coisa muito interessante, o quanto que esse amante estava preenchendo um buraco nesse casamento. Por que eu falei para você escutar o que eu estou falando de um jeito mais racional e não de um jeito mais emocional? Você percebe o papel desse amante?
como um sustentador dessa estrutura familiar. Você vai falar, João, isso é muita maluquice. Não, não é não. Psicologicamente falando, o papel que esse amante está ocupando é um papel em que ele está sustentando aquela família. E coitado desse amante, porque ele não consegue ter força, para poder ele formar a própria estrutura familiar dele. Então ele vai ser um amante eterno, ele só vai sair dessa estrutura e vai pular para outra situação onde ele vai ser amante de novo, ele vai se relacionar com mulheres casadas, com mulheres ou que tem namorado, ele não vai conseguir ficar numa estrutura com alguém solteiro. Por quê? Porque o papel dele é ser esse sustentáculo, sabe? Essa base, esse alicerce para outras famílias. Olha que posição triste. E essa mulher que estava ficando com esse amante, estava tratando bem a família, todo mundo, qual que era a maior dificuldade dela? De conseguir associar sexo e amor. Então ela dizia, eu amo o meu marido, mas ele não me atrai. Meu amante me atrai. Meu amante é fantástico, ele me traz loucuras, me proporciona orgasmos incríveis. Meu marido não. Meu marido não. E aí entra o amante sustentando a família. E aí o que aconteceu? Um dia esse amante, eles brigaram, esse amante caiu fora. Quando esse amante caiu fora, o que aconteceu? Ela teve que olhar para o casamento dela. Foi quando ela resolveu procurar uma ajuda. E aí ela começou a ver quanta coisa que ela não conseguia compartilhar com o marido, que o marido não conseguia compartilhar com ela. Quanta coisa ela tinha raiva do marido e não conversava com ele. Olha que confusão. E aí eles foram se acertando. Aí de repente, um dia, como um passe de mágicas, eles voltam a transar e descobrem que o sexo é bom. Olha que loucura. Por que eles não descobriram antes que o sexo era bom? Porque faltava intimidade, porque um estava sendo verdadeiro com o outro, um estava paternalizando, maternalizando, cuidando em excesso. Vamos abrir uma outra chave aqui sobre relacionamento. Eu até conversei hoje com uma cliente minha na sessão, que ela estava falando, eu quero alguém que cuide de mim, alguém que me coloque como centro da vida dele, né? Quando a gente tem esse pensamento, eu quero que alguém que alguém me coloque no papel de ser o centro da vida do outro, esse é um pensamento que quem deseja isso é a criança. Quando eu era criança, eu queria que a minha mãe me visse como o centro do universo na vida dela. Meu pai também. Eu, como adulto, se eu quiser continuar que a minha mãe me veja, ou qualquer pessoa, uma namorada, uma esposa, me veja na posição de ser o centro da vida dela, eu estou pedindo para essa pessoa me maternalizar ou me paternalizar. Eu não estou entrando numa relação madura com essa pessoa, porque uma relação madura não é uma relação onde eu cuido dela, ela cuida de mim. Não é isso. Uma relação madura é onde os dois cuidam da relação. Quando os dois cuidam da relação, esse cuidado mútuo acontece naturalmente. Você não vai ter problema com isso. Uma relação madura é onde os dois cuidam da relação. Aí a relação consegue crescer, a relação consegue germinar, a relação consegue brotar. Uma relação madura não é uma relação onde um cuida do outro. E daí eu vou voltar lá para o que eu comecei falando no início da live, sobre a questão do trauma. Lembra que o trauma é um movimento onde algo foi interrompido? E aí vocês estão entendendo por que a traição é um movimento onde algo foi interrompido. E por que quando a gente juntos, a gente começa a tomar conta da relação, isso é um movimento maduro, isso é um movimento onde os dois estão juntos, lutando para aquela relação dar certo. É muito comum na terapia de casal, o casal escutar de mim ou de qualquer outro terapeuta de casal, olha, quem está aqui é o casal. Quem está aqui é o casal, para vocês aprenderem a cuidar da relação. Não é para vocês ficarem cuidando tanto um do outro. Quando a gente descobre aqui qual a forma que um ama, qual a forma que o outro ama, é para poder vocês só conseguirem oferecer mais para o outro ficar bem, e nisso vocês estão cuidando da relação. É sempre um cuidado na relação. Sempre. Porque uma pessoa que vira e fala assim, eu preciso de alguém que cuide de mim, que olhe para mim, que fique comigo, que me dê atenção, que me preencha todas as necessidades, que faça tudo que eu quero. Isso aí é uma besteira. Entendeu? Isso é uma besteira porque você está projetando infinitas infantilidades suas. Quando eu digo infantilidade, são queixas infantis, crenças que você não teve elas supridas por pai e mãe, e você está transferindo tudo isso para a pessoa que está com você. Ah, mas aí como é que eu faço isso? Então a minha mulher, meu marido não vai poder me ajudar em nada disso? Vai, com certeza.
Com certeza vai. Com certeza. Teu marido, aliás, e a tua mulher, eles têm uma função muito bonita que é de te ajudar também num processo de cura. De olhar para as suas dores, de ajudar você a olhar para dentro, a se curar, a se transformar. Esse é um dos pontos mais bonitos e mais profundos que existem num processo amoroso. É um dos pontos mais bonitos e difíceis de serem alcançados. Porque você já pensou que o ápice da intimidade sou eu chegar, mostrar minha vulnerabilidade para minha parceira, ela acolher, mostrar a vulnerabilidade dela e a gente conseguir trocar. Olha que bacana. Olha que bacana. Ou seja, eu mostro minha vulnerabilidade, ela mostra a vulnerabilidade dela e a gente juntos faz uma troca. Entende? Quando a relação está desgastada, o outro falando aqui. O melhor é separar. Não sei se o melhor é separar quando a relação está desgastada, não sei. Eu acho isso muito. Se afirmar um troço desse é muito complicado. Quando a relação está desgastada, você tem que descobrir o porquê que está desgastada, se vale a pena investir nessa relação, se ela é uma relação que ainda pode se sustentar, se é uma relação que pode se transformar, se esse desgaste é porque um não consegue se abrir, o outro não consegue se abrir, é porque um às vezes está com uma dificuldade. Entende? Depois da traição não há confiança. Depois da traição, a confiança se perde. E ela pode ser, sim, recuperada. Já vi vários casos onde o casal se recuperou depois da traição, conseguiram resgatar a confiança, seguiram. Um deles tem 2 filhos lindos, o outro conseguiu se recuperar. E aí depois eles foram entender mais lá pra frente o porquê da relação entre eles ter levado a traição a acontecer. Traição é um processo sistêmico. Sai desses pensamentos aí de que traição é isso, traição é aquilo, quem traiu é um monstro, quem foi traído é o coitado, vamos abraçar a vítima lá que foi traída. Sai desse pensamento unilateral que ele não leva a nada, ele só leva a gente para ficar lá na infância choramingando, sentando em cima do leite derramado, sem conseguir ir para a vida adulta resolvendo o que aconteceu. Por isso que qualquer olhar em cima da traição precisa ser visto num panorama sistêmico, não dá para ser visto dentro de um panorama isolado, não dá. Tudo que é visto dentro de um panorama isolado, separado, sem que a gente inclua a outra pessoa, não dá. Não dá. A gente vai ficar girando no mesmo lugar e perdido. A gente vai ficar, infelizmente, perdido, rodando aí, rodopiando, dando volta, no mesmo ponto. Tá? Gente, só para fechar esse tema, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica super à vontade aí. Mas só para fechar esse tema, eu queria falar uma coisa. Toda vez que você acordar, começa a pensar assim, será que eu, no dia de hoje, eu vou conseguir ser mais coerente com quem eu sou? Será que eu, no dia de hoje, eu vou conseguir ser mais fiel a quem eu acredito que eu sou? Será que eu, no dia de hoje, eu vou conseguir realizar minhas ações? Se eu estou acima do peso, será que eu vou conseguir diminuir as coisas que eu como em excesso? Ou será que eu vou me trair no meio do dia? Será que eu sou uma pessoa fechada que tem dificuldade de me relacionar? Será que eu vou me permitir me abrir um pouco mais para a vida ou eu vou me trair? Será que eu que sou uma pessoa que só fico estudando, não mergulho na vida e não entro em experiências? Será que eu vou conseguir começar a procurar experiências para entrar e parar de me trair? Será? Será que eu sou uma pessoa que eu quero tanto receber amor, mas eu não quero olhar para mim? Eu quero que entre alguém na minha vida, sabe, uma mulher incrível, para poder chegar e mudar todas as minhas dores e consertar todos os meus bloqueios emocionais? Será que eu estou procurando uma mulher ou eu estou procurando uma curandeira, sabe, uma enfermeira amorosa? Será? O que será que eu vou, ou o que eu fiz, já que agora está de noite, o que será que eu fiz no dia de hoje que eu me traí? O que será que eu fiz durante todo o dia de hoje que faz com que eu olhe para trás e pense assim, nossa, nesse momento eu me traí. Nesse momento eu não fui fiel a mim. Nesse momento eu poderia ter parado essa conversa, porque estava me incomodando. Anteontem não, foi no domingo. No domingo eu estava conversando com uma amiga minha, eu estava chateado com uma situação que aconteceu, eu estava desabafando. De repente ela parou no meio da conversa e começou a contar uma história de uma outra amiga dela, que não tinha nada a ver com nada, assim. Ela entrou, meteu uma história no meio, eu virei pra ela e falei, peraí,
A gente pode falar dessa história que você tá contando aí, dessa tua amiga depois? Porque eu não tô legal, eu queria muito que você pudesse me escutar. Aí ela virou e falou assim, caramba, eu não sabia disso. Eu falei, mas eu tava te dizendo que eu não tava legal, então você pode me escutar. Depois eu até ouço que você quer me falar da tua amiga, mas agora eu não tô com cabeça nenhuma pra escutar. Tá? Não fica chateada não, mas agora eu não tô com cabeça pra escutar. Ela na hora parou, a gente continuou falando, depois ela até esqueceu lá o negócio da amiga, eu também não lembrei. E a conversa se encerrou e eu terminei bem. Naquele momento eu não me traí. Eu poderia ter me traído, percebe? Poderia ter virado naquele momento e ter falado pra ela que, ai tá, vai, conta aí a história da tua amiga. Eu não tava nem um pouco, eu não tava não tava nem um pouco esperando ali, nem querendo saber a história da amiga dela. Eu tava querendo ali falar de mim. Se eu parasse pra abrir espaço pra ficar ouvindo tudo que ela tava falando da amiga, eu ia ter me abandonado naquele momento. Seria uma traição. No final eu ia desligar cansado, mais estressado. Entende? A gente precisa, aí você vai falar, pô, mas isso não é egoísmo? Não, você precisa também trazer você para dentro do teu centro de priorização. Senão a gente fica de cabeça para baixo, a gente fica perdido, a gente não se acha, tá? Então o que eu queria deixar aqui nessa live registrado é que você começasse a pensar assim, será que eu tô me traindo? Será que eu tô sendo fiel a mim mesmo? Ou será que eu tô cobrando fidelidade, lealdade dos outros, sem antes ser leal a mim mesmo? Sem antes ser leal à pessoa que, sabe, que eu tenho que ser pra mim. Será que eu me relaciono comigo mesmo? Aquela brincadeira, será que eu tô num relacionamento sério comigo mesmo? Ou eu tô num relacionamento largado, num relacionamento solto, num relacionamento onde eu tenho uma liberdade medíocre, onde eu me perco dentro de um espaço enorme que nem eu sei por que eu abri tanto? Será que eu tô vivendo uma vida onde eu tô me abandonando a cada dia? Onde eu só estou engordando e acabando com o meu corpo, onde eu só estou me infantilizando, guardando meus traumas só para mim com vergonha de pedir ajuda, onde eu estou rodando o mesmo eixo e não saindo do lugar. Tá? Então assim, eu queria deixar essa reflexão para poder a gente pensar. O que aconteceria se eu entrasse de verdade na minha vida? Eu ia tomar tombos? Ia. Eu ia fazer besteira? Ia. Eu ia errar? Ia. Eu ia me relacionar com pessoas que depois eu vou ver que não tem nada a ver? Ia. Mas eu ia estar vivo. E viver é conviver, né? Viver não é se isolar, viver é conviver. Tá? Gente, obrigado aí pela companhia. Tá? A gente se vê aí semana que vem no nosso Terapia Online às 7h30 da noite, tá bom? Um beijo aí pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.